Salmo 42, 11. Glória a Deus. Aleluia. Por que será que a gente sempre deixa a nossa alma ficar abatida? Por que será que a gente sempre permite que a nossa alma fique abatida? Que a nossa alma se entristeça? Que a nossa alma fique agoniada? Por que será que a gente se agonia tanto quando a gente está diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma situação que nós estamos passando? E raramente a gente se coloca diante de Deus para que Ele tome conta da situação. Sabe, a gente quando está passando por uma dificuldade, a gente tem o costume de procurar tudo. A gente procura os amigos, a gente procura a família, a gente procura outras pessoas. Quando na realidade a primeira coisa que a gente deveria fazer era se ajoelhar e buscar a Deus naquela situação que nós estamos passando. Muitas vezes nós estamos ali diante daquele problema e Deus está com a solução prontinha na mão dele, prontinha para nos dar, prontinha para nos entregar. Mas nós procuramos tudo. A gente busca tudo, menos a Deus. A gente vai atrás de tudo, menos de Deus. É a mesma coisa, por exemplo, quando nós estamos doentes. A palavra de Deus diz, lá no livro de Isaías, que Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A palavra de Deus nos diz que nós já somos curados, que nós já fomos sarados. Mas quando a gente fica doente, quando a gente sente uma dor, a gente nunca vai primeiro a Deus. A gente nunca vai diante de Deus e fala, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Não, a gente vai no remédio, a gente vai no médico, a gente vai nas pessoas que nos rodeiam e pergunta para elas o que eu devo tomar, o que eu devo fazer, mas a gente não se ajoelha diante de Deus e fala, Senhor, me cura. Faz cumprir em mim a tua palavra. No livro de Salmos, no capítulo 42, no versículo 11, a gente lê assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O rei Davi aqui, ele tá diante de Deus e ele está conversando com ele mesmo. Ele está perguntando para a alma dele, por que você está tão abatida? Por que você está tão triste? Por que você está tão desanimada? Espere em Deus. Espere em Deus, tenha fé em Deus. Sabe, muitas vezes nós falamos tanto de Deus. A gente fala tanto, porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus aquilo outro. Mas quando nós estamos no aperto, a gente esquece de Deus. E aqui o salmista Davi aqui, ele está falando justamente isso. Ele está dizendo, espere em Deus.
Espere em Deus. Deus vai resolver esse problema. Deus vai te dar a solução. Deus vai trazer aquilo que você precisa para que você seja abençoado. Mas para isso, nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus e fazer valer aquilo que a gente fala tanto, aquilo que a gente diz com a nossa boca. Porque muitas vezes a gente fala com a nossa boca, mas a gente não vive. Muitas vezes a gente declara com a nossa boca, mas não vive aquilo que a gente declara. A gente fala uma coisa e demonstra outra. E nisso a nossa vida, ela fica sempre uma constante contradição. Ela vive se contradizendo naquilo que a gente fala e naquilo que a gente vive. Muitas vezes a gente fala que não, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu sei que Deus me faz, me leva, me sustenta, me mantém de pé. Mas quando nós passamos pela dificuldade, a gente demonstra uma fraqueza, a gente demonstra falta de fé, a gente demonstra falta de coragem. Gente, a gente precisa começar a viver aquilo que a gente fala. As pessoas, quando olham para a gente, elas esperam enxergar em nós aquilo que nós falamos. Elas esperam enxergar na nossa vida aquilo que a gente fala. Às vezes a gente fala de Deus, a gente fala que Deus faz, que Deus pode, que Deus isso, que Deus aquilo. Mas quando a gente está passando pelo problema, tudo aquilo que a gente fala cai no chão, some. E a gente tem que entender que as pessoas que nos rodeiam, elas estão olhando para nós, muitas vezes esperando um testemunho da gente para se achegarem perto de Deus. Eu gosto muito dessa parte que o salmista fala com ele mesmo. Ele fala: minha alma, por que que você está tão triste? Por que que você está tão abatida? Espere em Deus. Porque Deus é tudo, porque Deus é poderoso. Espera em Deus. Ele vai te trazer a solução. No livro de Salmos também, no capítulo 62, no versículo 5, a gente lê o seguinte: descanse somente em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. Descansa somente em Deus, porque dele vem a nossa esperança. Eu tenho visto muita gente falando que as coisas vão melhorar. Não, as coisas vão melhorar. Não, o mundo vai melhorar. Vai não, que o mundo está acabando. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus. A tendência pela Bíblia, se a gente que crê em Deus e a gente que crê na Bíblia, a tendência é que as coisas só piorem, principalmente para nós que somos cristãos. A palavra de Deus, ela chega a dizer que se Deus não abreviasse os dias, nem os escolhidos sobreviveriam. Sabe, nós precisamos entender
que a nossa esperança ela vem de Deus. E é Deus que vai fazer as coisas melhorar para nós. Nós que somos os escolhidos, nós que andamos nos caminhos do Senhor, nós que obedecemos os princípios de Deus, nós vamos ser abençoados por Deus. As promessas de Deus, elas vão se cumprir sobre a nossa vida. Só que tudo isso tem tempo. Deus tem o tempo dele. Deus, ele não faz as coisas porque a gente quer. Deus, ele faz as coisas em prol do seu reino. Em prol da coletividade. Não em prol de uma só pessoa. Às vezes a gente fica pedindo as coisas para Deus. E eu imagino Deus olhando lá de cima e falando, não, se eu der isso aqui para fulano, ele vai abençoar mais 10 pessoas junto com ele. Então eu vou abençoar ele com uma medida recalcada, sacudida, transbordante, para que ele possa abençoar outras pessoas. Agora, se ele olha para você e fala, não, se eu der isso aqui para fulano, ele vai pegar só para ele vai arrumar a vida dele, ele vai fazer as coisas para ele e o resto que se vire para conseguir também. Então você não vai ser abençoado. Nós estamos vivendo tempos, gente, em que para nós sermos abençoados, nós precisamos ser abençoadores. Para que a nossa alma tenha refrigério, nós precisamos plantar refrigério na vida dos outros. Para que a gente tenha esperança, nós precisamos ser esperança na vida dos outros. Para que a gente tenha mansidão, nós precisamos ser mansos com os outros. Tratar os outros como nós queremos ser tratados. Fazer aos outros o que nós queremos que façam para nós. Sem esperar nada em troca. Sem esperar retorno de nada. Eu tenho passado por um tempo, vocês sabem disso, em que eu tenho observado muito isso na minha vida. Todos os dias, eu sou colocado diante disso, dessa questão. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, sem esperar nada em troca. E tudo isso, gente, que nós estamos passando, é um processo. Às vezes a nossa alma fica abatida, às vezes a gente fica cansado, a gente fica com vontade de jogar tudo para o alto, chutar o balde, chutar o pau da barraca, ir embora. Só que a gente não pode fazer isso. A gente não tem essa escolha. Não nos é dado o direito de desistir. E aí é que nós vamos para esses 2 salmos e nós fazemos igual Davi fez. Minha alma, não fique abatida. Confia em Deus. Espera em Deus. A sua esperança está em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Espera em Deus. E é essa palavra que eu queria trazer hoje. Sabe, que a gente venha colocar cada vez mais a nossa confiança em Deus. Porque se a gente for ver, Deus ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, ele tem nos derramado bênçãos, ele tem permitido que a gente faça os desejos do nosso coração. Não é verdade?
A gente tem conquistado as coisas, mesmo as coisas menores, mesmo as coisas pequenas, a gente tem conquistado aos poucos e tem chegado aonde a gente deseja, aonde a gente quer. A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Reconhece Deus no seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. Quando a gente reconhece Deus no nosso caminho, quando a gente se agrada do que Deus está fazendo por nós, Ele satisfaz aquilo que nós desejamos. Mas nós precisamos parar de reclamar. Nós precisamos parar de querer querer botar defeito em tudo, reclamar de tudo, se estressar. A preocupação, a própria palavra, ela já diz, pré-ocupação. É uma ocupação prévia. Você nem sabe se aquilo vai acontecer e você já está ocupado com o que não aconteceu ainda. É uma ansiedade. E isso vem trazendo dores, isso vem trazendo feridas, isso vem trazendo doença, isso vem trazendo preocupações. E a gente precisa entender que isso faz parte do processo do crescimento. Outro dia eu estava até rindo com a Fátima, que ela estava dizendo, olha, as meninas estão crescendo e estão sentindo como é pesado ser adultos. Queria tanto ser adulto, né? Porque quando a gente é criança, o que a gente mais quer é virar adulto. Agora, quando a gente é adulto, o que a gente mais quer é voltar a ser criança. Gente, como eu era feliz. Só precisava acordar, tomar meu café, brincar, ir para a escola, tomar banho, comer e dormir. Que saudade disso. Não tinha responsabilidade, não tinha problema, não tinha nada. Não tinha conta, não tinha preocupação. Né? Ou seja, a grande verdade, gente, a grande verdade é que nós somos eternos insatisfeitos. Quando a gente não tem, a gente quer alcançar. Quando a gente alcança, a gente se arrepende de ter alcançado, porque aquilo traz mais responsabilidade, aquilo traz mais problemas, aquilo traz mais serviços. Eu gosto muito de um filme, aquele filme A Volta do Todo-Poderoso, né? Que o deputado vai lá construir a arca, né? Ele é deputado e aí ele vai construir a arca. E tem uma hora que a mulher dele vai embora com os filhos e ela chega numa lanchonete, ela para e encontra Deus. O Deus é o garçom da lanchonete. E aí Deus começa a conversar com ela. E ela começa a contar as lamúrias. Ah, porque eu pedi fé para Deus. Ah, porque eu pedi força para Deus. Ah, porque eu... E aí Deus vira para ela e fala assim, escuta, se você pedir fé para Deus, Deus vai te dar fé ou Ele vai te dar meios de você exercitar a sua fé? Se você pedir força para Deus, Deus vai te dar força ou Ele vai te dar meios para você se tornar forte? Deus nunca nos dá nada de mão beijada, de graça. Ele sempre nos dá os meios para que a gente chegue aonde Ele quer.
Então a gente pede as coisas, mas a gente esquece que para você chegar naquilo que você está pedindo, você precisa passar por um processo, tem um tempo. Toda colheita, tudo aquilo que você planta e vai colher tem um tempo. Você tem que arrumar a terra, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que adubar, até chegar a hora de você colher e comer os frutos. Então eu volto para o texto do Salmo do Salmo 42. Por que estás abatida, minha alma? Por que está tão triste? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o nosso Salvador. Só Ele é o nosso Deus. Só Ele é aquele que nos mantém de pé. Só Ele é aquele que nos dá os meios para nossa felicidade, para nossa alegria, para nossa vida abundante. Amém? Glória a Deus. Que a gente pegue esse texto, que a gente pegue essa palavra e possa trazer ela para a nossa vida e colocá-la como sendo um ensinamento para nós no dia de hoje. Que todas as vezes que a gente sentir a nossa alma abatida, triste, toda vez que a gente estiver agoniado, ansioso, estressado, que a gente se ajoelhe diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu estou passando por isso, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Eu estou com vontade de pegar aquela pessoa e apertar o pescoço dela. Eu estou com vontade de bater naquele cara. Eu estou com vontade de mandar tudo para Xingarungununga. Me ajuda, Pai. Me ajuda. E que a gente possa permitir que Deus traga o refrigério necessário, o frescor, a paz que excede todo entendimento para dentro da nossa alma, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, e que a gente possa ser seres humanos e cristãos cada vez melhores, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós. É o que eu desejo a cada um de nós em nome de Jesus. Que a sua semana seja abençoada, que o seu dia seja abençoado, que as janelas dos céus se abram sobre a sua vida, não permitindo que você tenha falta de nada, de nada. Que todas as suas necessidades sejam supridas, que você tenha sobre a sua vida a prosperidade bíblica, não a prosperidade do mundo, mas a prosperidade bíblica. Porque a prosperidade do mundo é você ter muito de uma única coisa. Mas a prosperidade bíblica é você ter o suficiente de tudo que você precisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Deus maravilhoso. Glória a Deus, Senhor, meu Deus maravilhoso. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Abreijos para você e até o próximo vídeo.